Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você começar ainda hoje no marketing digital sem precisar investir nenhum real e mesmo que você não tenha muito tempo para se dedicar, você vai conseguir, beleza? Além disso, nesse vídeo eu vou compartilhar também com você como que eu comecei, quais eram minhas dificuldades, os erros que eu cometi que me fizeram levar mais tempo do que o normal para começar a ter resultados. E também eu vou te falar exatamente o passo a passo que eu faria hoje se eu estivesse começando do absoluto zero, sem grana para investir e com o conhecimento que eu adquiri no longo do tempo aí trabalhando com a internet. Isso porque se eu tivesse que iniciar hoje no marketing digital com o conhecimento que eu já adquiri aí, de tantos erros que eu cometi, eu faria o caminho um pouco diferente se eu tivesse começando do zero, tá? Eu faria um caminho um pouco diferente que me daria menos trabalho, né, digamos assim, menos estresse e um resultado rápido também. E é exatamente isso que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. O caminho mais fácil de você iniciar hoje como afiliado, trabalhando na internet, trabalhando no marketing digital, para ter resultados mais rápidos, de forma mais simples possível, beleza? E acredite, os erros que eu cometi aqui no marketing digital me fizeram perder muito tempo, perder muito dinheiro e quase desistir várias vezes, tá? E eu acredito que esses erros os mesmos erros que a maioria das pessoas quando tá começando comete e que fazem muitas pessoas desistirem. Então se você tá iniciando, já iniciou, tá com dificuldade, não tá tendo resultados, presta muita atenção nesse vídeo e fica até o final, porque eu tenho certeza que esse é o vídeo mais importante que você vai ver aqui no YouTube. Mas antes da gente ir pro nosso conteúdo, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like aí também, depois no finalzinho, se você gostar do vídeo, deixa um comentário aí que esse vídeo fez a diferença para você, porque eu pretendo trazer mais vídeos de conteúdo, mais vídeos na prática, te ensinando a vender pela internet, trabalhar como afiliado, empreender. Me siga lá no Instagram também, porque lá eu tô postando muito conteúdo para te ajudar nessa jornada, beleza? Então eu vou postar muito conteúdo aqui, muito conteúdo lá e eu recomendo para você, se você quer aprender mais sobre marketing digital, se você quer se aperfeiçoar mais, se você quer parar de ficar pulando de galho em galho e focar numa estratégia que realmente funciona, que realmente dá certo, me segue lá porque eu compartilho tudo que eu tô fazendo, compartilho lá, compartilho aqui e é isso. Bom, eu vou te explicar aqui como que foi minha jornada para você entender melhor como que eu comecei, as dificuldades e os erros que eu cometi, tá? Então, a primeira vez que eu ouvi falar de marketing digital, eu não entrei logo de cara, tá? Porque assim, eu acompanhava algumas pessoas na internet, eu gosto muito do YouTube, né? Sempre gostei muito do YouTube, ficar vendo vídeos no YouTube, então tinha algumas pessoas que eu seguia, que eu acompanhava, quer dizer, eu acompanho até hoje, né? E essas pessoas falavam uma hora ou outra de marketing digital, de ganhar dinheiro pela internet, falavam que era possível, mas assim, eu não terminei nem o ensino médio, então pra mim é algo que era fora da minha realidade, eu achava que era algo que era difícil, eu achava que era algo que era só pessoas que é muito inteligente que conseguia, e assim, nunca entrei a fundo nisso. Antes de entrar no marketing digital, eu já conheci o marketing digital, tá? Pra você entender melhor, eu vou contar um pouquinho aqui de como que foi que eu tomei essa decisão de entrar de fato no marketing digital e como foi meu início. Eu acho que é muito importante eu te falar isso, principalmente se você tá nessa mesma fase, se você tá iniciando agora ou tá pensando em iniciar. Então assim, 2019 foi o último ano que eu trabalhei, né, fichado numa firma mesmo, trabalhava no frigorífico, trabalhava no período da noite, então era um serviço um pouco pesado, então eu trabalhava na limpeza, né, era limpeza industrial, tinha a produção que trabalhava durante o dia ali, e quando eles saíam ali 5, 6 horas da tarde, a gente entrava para trabalhar e virava à noite, tá? Limpando frigorífico, lavando frigorífico, era um serviço que era pesado, no início eu sofri pra caramba lá, depois fui me acostumando, porque eu fiquei lá mais de 2 anos trabalhando lá, e pra mim foi muito desafiador, porque era um trabalho muito pesado, e eu me sentia um pouco, querendo ou não, humilhado ali, quando a gente entrava, quando a gente saía, eu percebia ali no olhar das pessoas, né, que trabalhavam ali na produção, eles tinham um uniforme até um pouco diferente do nosso, e eu percebia no olhar deles, que eles olhavam pra gente de uma maneira diferente, justamente porque a gente era da limpeza, a gente ganhava o mesmo salário, só que porque que a gente trabalhava na limpeza, né, no período da noite ali, a gente se sujava pra caramba, o pessoal olhava diferente pra gente, e eu era muito novo ainda, né, eu era a pessoa mais nova que trabalhava lá no período da noite, e cara, eu juro pra você, acho que eu não nasci pra trabalhar pros outros, porque todo santo dia que eu tava ali, todo santo dia de 2 anos que eu trabalhei nesse lugar, todo dia eu pensava em sair, fazer alguma coisa, vender alguma coisa na rua, ainda tentei fazer algumas coisas, mas se eu for falar tudo que eu tentei fazer depois que eu saí desse trabalho, vou ter que gravar um vídeo só pra falar disso, talvez eu grave também um vídeo pra falar
disso. Mas enfim, eu tava lá nesse trabalho e foi lá que eu comecei a pesquisar mais sobre marketing digital, consumir mais conteúdo de marketing digital. Até então não tinha entrado a fundo nisso, não tinha comprado um curso ainda. Então eu tava naquela fase lá que você vai vendo vídeos do YouTube, você vai tentando aprender tudo pelo YouTube, assistindo vídeos, né? Só que pra mim ficava mais confuso ainda, porque era muito excesso de informação, eu não conseguia absorver, fazer nada. Eu até criei um Instagram, que eu vou falar melhor pra você como que foi, criei um Instagram pra tentar vender como afiliado. Fiz tudo errado. Mas enfim, ali foi onde foi começando as coisas. Só que chegou um momento lá que eles me mandaram embora, né? Na verdade, eu cumpri um aviso, fiquei 30 dias cumprindo um aviso, e quando eu sabia que eu ia ser realmente mandado embora, que eu ia pegar ali um acerto, né, da empresa, ia receber ali meus direitos, eu pensei, agora é a hora de fazer alguma coisa. Só que eu tava tão por fora que eu achava que marketing digital era uma coisa assim tão difícil, tão de outro mundo, que quando eu saí, eu ainda tentei fazer concurso público, pra você ter uma ideia. Então, eu cheguei a fazer cursinho, né, fui pra outra cidade fazer cursinho, fui estudar em sala de aula, né, e tendo em vista que nem o ensino médio eu terminei, e quando eu tava lá estudando o cursinho, achando, né, que eu ia passar no concurso público, eu percebi que aquilo ali era muito mais difícil. Então, assim, o que aconteceu? Pra resumir, pra não ficar muito extenso esse vídeo, eu percebia que não era aquilo que eu deveria fazer, não fazia nem muito sentido, eu nem sabia o que eu queria fazer, eu só queria não trabalhar mais e ser humilhado como eu era humilhado. Eu queria, sei lá, pelo menos trabalhar num computador, fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Não ficar limpando as coisas, serviço braçal. E foi aí que eu voltei lá no marketing digital. Comecei a consumir conteúdo, fiz aquela pesquisa clássica lá no Google, né? Como ganhar dinheiro pela internet. Comecei a seguir uma porrada de pessoas e fui lá e comprei meu primeiro treinamento. Você deve pensar, né, que agora tudo deu certo, minha vida mudou, foi transformada completamente, mas não. Foi muito ruim, tá? Porque eu entrei com a mentalidade muito errada. Eu entrei com a mentalidade de que ia ser rápido, que ia ser fácil. Inclusive, eu nem terminei o ensino médio justamente porque eu tenho déficit de atenção, TDAH, e eu não consigo me concentrar muito tempo em uma coisa só, ficar estudando por muito tempo uma coisa só. E esse treinamento que eu comprei, na época era um dos mais recomendados, tá? Mas era um treinamento que tinha muito excesso de informação, então ele tinha muitas aulas muito longas, ensinava de tudo um pouco, mas mesmo assim eu tava tentando fazer, tava tentando estudar, tava tentando aplicar as estratégias, fiz um monte de coisa e cometi o primeiro erro que eu quero te alertar aqui. Quando você comprar um treinamento, o treinamento ensinar várias estratégias diferentes, foca numa coisa só, tá? Porque o meu primeiro erro, a coisa que me fez ficar mais tempo, demorar mais tempo para ter resultados, foi tentar uma estratégia nova toda semana. Então, assim, outra coisa muito errada que eu fiz foi seguir várias pessoas, porque é normal, a gente começa a empreender, a gente começa no mercado, igual marketing digital, a gente começa a seguir várias pessoas, né? Ter várias pessoas como referência, você vê ali um afiliado, você vê ali alguém que tá aplicando alguma estratégia, tendo um resultado legal, você vai seguir a pessoa, quando menos esperar, você vai querer até comprar um curso que essa pessoa vende, um curso que essa pessoa divulga. E aí que tá o erro, meu amigo, porque no marketing digital, as coisas não acontecem do dia pra noite. Muita gente acha que começa e no primeiro mês que ela começou, ela vai ganhar 5, 6 mil reais. E não é assim, viu, meu querido? Então, se você tá querendo começar no marketing digital, já entra ciente, entra com as suas expectativas alinhadas, que não é dinheiro fácil, não é dinheiro rápido, tá? Isso aqui é um trabalho. Então, o meu primeiro erro foi esse, comprei o curso, mal estudei o curso e já tava comprando outros cursos e tentando uma coisa a cada semana, uma coisa diferente, e tava para desistir já. Mas o que me fez não desistir foi lembrar, né, daquele trabalho que eu tinha, aquele emprego que eu tinha, e só de pensar em deixar currículo nos lugares, acordar cedo, pegar trânsito lotado, ir para um lugar que eu nem gosto, ficar ali sentindo calor, sentindo frio, né, porque eu já trabalhei de dia, já trabalhei de noite. Eu, pessoalmente, eu não me dou bem com esse negócio de trabalhar para os outros. Tem sim pessoas que gostam daquela estabilidade, né, mas eu nunca fui desse tipo de pessoas. Inclusive, já tentei empreender de várias maneiras, já fiz várias coisas diferentes, quero até falar disso em outro vídeo, mas a única coisa que deu certo mesmo pra mim foi o marketing e tal, mas também não foi fácil. Mas enfim, comprei o curso, não estudei o curso, fiquei pulando de galho em galho, depois fui comprando vários cursos diferentes, principalmente aqueles cursos que o pessoal fala que você vai vender rápido, que você vai vender em 7 dias, que você vai vender em 48 horas, e eu ficava só me frustrando, só dando dinheiro pra um monte de pessoas, ficava rodeando em círculos e não conseguia ter resultado nenhum. No meio desse caminho, eu vi muitas pessoas que começaram junto comigo, eu entrava em vários grupos, né, de afiliados, de cursos que eu comprava, e eu via muitas pessoas ficando pelo caminho, muitas pessoas desistindo mesmo do mercado. Só que, cara, eu não queria desistir, eu não queria trabalhar para os outros. E eu pensava, cara, se uma pessoa conseguiu,
por que que eu não vou conseguir? E principalmente na época, tinha muitas pessoas no meu Instagram. Hoje em dia tem mais ainda, né? Então tem muitas pessoas que conseguem, vendem, vivem disso. E eu pensar, cara, eu vou conseguir, eu vou fazer até dar certo. Eu fiz de tudo, cara. Tudo que você imaginar eu já fiz. Já comprei vários cursos, já tentei fazer um monte de coisa. E eu tava desesperado. Toda semana fazendo uma estratégia diferente, toda semana tentando uma coisa diferente, vendo vídeos no YouTube, comprando curso, tentando de tudo mesmo, tentando de tudo. E no meio dessas tentativas, saiu minha primeira venda, cara, e foi bem engraçado como que essa venda saiu, que essa venda, eu fiz ela fazendo spam, eu nunca esqueço dessa venda, cara, mas eu fiz ela fazendo spam, tá? Coisa que eu não recomendo que você faça, não recomendo que ninguém faça, inclusive, foi só uma única venda que eu fiz nela, foi muito na sorte mesmo, e foi fazendo spam, e eu ganhei R$19 de comissão, era um produto muito baratinho mesmo, e eu nunca esqueço, tá? Era um produto que era uma receita de geladinho gourmet, então era na época do Facebook, né, que o Facebook tava muito em alta, tinha muitos grupos do Facebook, na época tinha muitos afiliados que vendiam muito no Facebook, não fazendo spam igual eu fiz, claro, né, eram os afiliados que eles mesmos tinham o grupo deles no Facebook, mas hoje em dia esse negócio não vira mais, nem na época não virava muito, principalmente quem fazia spam, mas na época era muito mais fácil. Pra você ter uma ideia, na época as pessoas vendiam, por exemplo, produto de emagrecimento, o nome do produto era Como Emagrecer, né, então assim, as promessas eram muito mais simples, era muito mais fácil de vender, e mesmo assim eu tava quebrando a cabeça. Como você pode ver, hoje em dia as promessas são muito mais sofisticadas. Se você coloca um produto hoje em dia na frente de uma pessoa e a promessa dele é como emagrecer, a pessoa não vai comprar porque ela já viu isso várias vezes, ela já viu muita gente oferecendo produtos enganosos, produtos que não trazem resultados com essa promessa, né? Como emagrecer. Hoje em dia sofisticou bastante, é por isso que hoje em dia tá lá, como emagrecer 7 quilos em 30 dias, sem precisar de exercício, sem precisar de fazer dieta. Então, os produtos vão sofisticando, as promessas vão sofisticando, né? Justamente porque o mercado sofistica. Então, as pessoas, elas se acostumam, né? Ver vários produtos com a mesma promessa e as pessoas começam a criar produtos diferentes, com promessas diferentes, para poder vender novamente para as pessoas. Então, na época era muito fácil. Então, eu nem sei o que eu fiz. Eu joguei o link lá de umas receitas de geladinhos. Quando eu menos esperei, peguei meu celular, a notificação lá. Então, foi fazendo spam, minha primeira venda. Aí você já vê que eu tava desesperado, né? Atirando para todos os lados. Beleza, mas aí depois eu vim cometer outro erro, tá? Eu falo que é um erro, tá? É uma estratégia que muitas pessoas passam, é uma estratégia que muitas pessoas falam que dá muito certo, mas que eu já testei, já conheço muitas pessoas que testaram e até pode fazer uma venda ou outra, mas no meu ponto de vista não vale a pena, tá? Então na época que eu tava começando mesmo, mal falavam de tráfego pago, o pessoal falava mais de tráfego orgânico, como vender no tráfego orgânico, como fazer tráfego orgânico e vender. O pessoal ensinava muito esse negócio de Instagram de nicho, né? Que é você criar uma página no Instagram, ficar postando coisas ali, por exemplo, uma página de emagrecimento que posta receita, posta exercícios, dicas de emagrecimento, segue outras pessoas que seguem outras páginas de emagrecimento, chama as pessoas, tenta oferecer alguma coisa gratuito, tenta vender para pessoa. Então, essa é uma estratégia que muita gente ensina por aí até hoje, mas nem quando eu tava começando lá atrás, eu não tinha resultado. Para não falar que eu não vendi, eu vendia, eu fazia uma venda por mês de R$20. Não é algo que você consegue viver disso, tá? Se você quer fazer a sua primeira venda, ótimo, mas tenha consciência que vai demorar, tá? Não é do dia pra noite, você tem que trabalhar muito uma página do Instagram, vai demorar você ter seguidores, vai demorar muito até que você consegue ter algum resultado com aquilo, mas não vai ser um resultado significativo, tá? Então eu não recomendo, se você tá começando agora, criar essas páginas de nicho no Instagram. Pra mim, não funciona, nunca funcionou, isso aí pra mim é mais perda de tempo. A não ser que você tá tendo resultado já, tá tendo resultados com uma outra estratégia. Inclusive, eu vou te passar uma estratégia top aqui, tá? Que se eu tivesse começando agora, eu ia começar com ela no tráfego orgânico, beleza? Mas não é Instagram de nicho. Muito menos esses grupos do Facebook. Pô, mas as coisas começaram a andar pra mim, as coisas começaram a dar certo pra mim, foi na época que eu comecei a estudar tráfego pago, tá? Isso foi em 2019 também, mas lá pro finalzinho. Eu comecei a estudar tráfego pago, comecei a entender como funcionava o tráfego pago, mais especificamente o Facebook Ads, tá? E eu aprendi uma maneira muito fácil, muito simples de fazer o tráfego pago, tá? Que na época era usando o ManyChat, fazendo anúncios para objetivo de mensagem, né? Então a pessoa viu um anúncio meu, ela clicava ali no anúncio, ali com um chatbot, um robozinho que eu montava ali, que falava com a pessoa. Então foi nessa época que eu comecei a ter meus primeiros resultados, foi nessa época que eu comecei a ver que realmente dava para viver bem do marketing digital, que realmente dava certo, que era fazendo tráfego pago, tá? Pô, e com isso eu acabei cometendo o segundo grande erro, tá? Que se você tá
nessa mesma situação, tá começando a estudar tráfego pago, e você tá começando a ter seus primeiros resultados fazendo tráfego, eu quero te alertar sobre esse erro que eu cometi, que no meu ponto de vista isso é um grande erro, que é você focar somente no tráfego pago. Então, olha só, eu não tô te falando para você ficar pulando de galho em galho, fazendo várias estratégias, mas se você começou com tráfego pago, tá estudando tráfego pago, já tá tendo resultados, vai pro orgânico também, beleza? Vai pro orgânico também, vai estudar o YouTube, vai estudar vídeo review, vai fazer produção de conteúdo, vai criando uma audiência, porque o tráfego pago, principalmente hoje, ele tá ficando muito mais caro, para anunciar tá ficando muito mais caro, tá tendo muitos problemas com bloqueios, e isso vai ficando só cada vez pior, beleza? Então, principalmente para quem tá começando, a barreira de entrada tá ficando cada vez mais grande. Então, se você já tá tendo resultados no tráfego pago, eu recomendo que você também estude o tráfego orgânico, porque se eu tivesse feito isso lá na época que eu já tava tendo meus primeiros resultados, hoje eu estaria muito mais adiantado e talvez eu nem teria começado com tráfego pago, tá? Eu teria estudado tráfego pago depois de levantar um caixa, porque eu me ferrei bastante também. Eu peguei cartão emprestado da minha mãe, teve uma época que começou tudo a dar muito ruim, começou a dar muito problema com bloqueio, era perdendo conta aqui, perdendo conta ali, comprando conta nova, investia dinheiro, muitas vezes ficava empatado, não tinha lucro, né? Por exemplo, investia R$1.000, voltava R$1.000 e muitas vezes também ficava tendo um prejuízo. Então, tráfego pago, além de você ter que estudar bastante, entender muito como otimizar, como analisar métricas, você vai perder dinheiro. Fique ciente disso, tá? Mas isso não vai ser problema para você se você tiver outra fonte de renda, ou melhor, várias fontes de renda, que eu já vou te explicar como que você vai fazer isso no tráfego orgânico da forma mais eficiente possível. O tráfego orgânico foi algo que mudou completamente o meu jogo e eu demorei um tempão para ver isso, e eu espero que você não leve tanto tempo como eu levei para entender isso. Porque foi assim, quando eu comecei a fazer o tráfego pago, começou a ter problemas com bloqueio, começou a acontecer um monte de coisa, começou a rolar um monte de coisa e eu já tava ficando sem saída, eu tava gastando todo o dinheiro que eu tinha, investindo em anúncios, tudo dando errado. Lembra que eu falei para você que toda semana eu tava tentando uma estratégia diferente, tinha comprado uma porrada de curso? Pois é, e uma dessas estratégias que eu tentei, que eu fui aplicando ali, era a estratégia de review, tá? Só que eu tinha feito de qualquer jeito, tinha feito só por fazer, postei ali num dos canais que eu tinha criado de review, e assim, no curto prazo, aquilo ali não me gerou resultado e eu abandonei, deixei pra lá, fui tentar outra coisa, né? Pulando de galho em galho, literalmente. Só que passaram uns dias, passaram algumas semanas, aquela estratégia do review começou a pingar umas vendinhas, caiu uma vendinha na semana, passar uma semana, pingava outra vendinha, e chegou um momento que eu tava gastando muita grana em tráfego pago, mas o que tava me sustentando eram as vendinhas pingadas que estavam vindo da minha estratégia de review. Então eu pensei, cara, se aqueles videozinhos que eu gravei de qualquer jeito, postei de qualquer jeito, tá saindo umas vendinhas pingadas aqui, outra ali, e isso tá me sustentando, tá pagando minhas contas, eu vou focar nisso, eu vou estudar melhor sobre isso, como que eu vou ficar mais bem ranqueado, se tem outra maneira sem precisar aparecer, se tem alguma maneira que eu não preciso de um canal próprio, um canal meu, e eu fui estudar melhor sobre isso, cara, e eu vou te falar, eu deveria ter começado assim. Então, assim, eu fui começando a estudar, fui começando a focar mais na estratégia de review, tráfego orgânico no YouTube, mas nessa época eu nem conhecia a estrutura magnética, tá? Que depois eu vou te contar o que é. Então, no finalzinho do vídeo eu te ensinar como que funciona a estrutura magnética para você entender muito no YouTube. Eu comecei a aplicar essa estratégia com mais consistência porque ela estava me trazendo os resultados pingados e eu fui aplicá-la com mais consistência, focado nela. E a minha intenção com ela era fazer mais ou menos R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês. Eu achava que não ia passar disso, né? Para mim tudo era só tráfego pago, era só com tráfego pago que eu ia conseguir escalar. Comecei a aplicar essa estratégia com uma certa consistência. A minha intenção era pegar essa grana e investir em anúncio, investir em tráfego pago. Só que quando eu comecei a aplicar com consistência, quando eu comecei a aplicar também com blog review, comecei a aplicar algumas estratégias focado no tráfego orgânico de verdade, não esse negócio aí de Instagram, o jogo começou a mudar. Então eu tava com a ideia de fazer R$5.000 no mês e teve um único dia, cara, um único dia que eu fiz mais de R$5.000. Você pode até conferir lá no meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu fui compartilhando desde o início, quando eu comecei a aplicar essa estratégia, meus resultados. Eu vou deixar até meu Instagram aqui, se quiser lá, você pode conferir meus resultados, tá? Hoje eu já faço mais de R$10.000 por mês só com tráfego orgânico, tá? Mas hoje eu tenho vários canais, eu já aprendi como fazer da maneira correta, como ranquear os vídeos. Então é
estratégia que eu comecei a aplicar, que era inicialmente para me trazer 5 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, para me pegar essa grana e investir em tráfego pago, se tornou minha estratégia de vendas principal. E eu decidi focar 100% nisso aqui. Hoje em dia, eu não faço tráfego pago com muita consistência, tá? Eu até faço tráfego pago no Google Ads, não trabalho mais com Facebook Ads. E assim que eu finalizar todos os meus projetos, sim, eu vou entrar, vou começar a fazer tráfego pago, vou fazer tráfego pago em todas as redes sociais, porém, não vai ser exatamente eu, né? Vai ser um gestor aqui da minha equipe que vai fazer essa parte do tráfego pago. Eu mesmo não acho que vale a pena, hoje em dia, eu estudar tráfego pago, das atualizações, tudo que mudou. Eu prefiro delegar isso para a pessoa que está no campo de batalha, está aplicando, está estudando sobre isso nesse exato momento. Então, se eu estivesse começando do absoluto zero hoje, sem conhecimento, sem grana, às vezes até sem tempo, eu começaria com tráfego orgânico, vídeo review. Eu acho que a melhor maneira para quem está começando, justamente porque não vai precisar investir grana, tá? Você só precisa do seu tempo. É um trabalho que não é perdido, diferente do Instagram, que você tem que ficar postando todos os dias, TikTok, que você tem que ficar postando todos os dias um monte de coisas lá e dura apenas 24 horas, né? Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Se você parar de postar, o negócio morre. O review, cada vídeo review que você posta, por exemplo, num canal que você cria, cada um deles se torna um vendedor para você e trabalha 24 horas. Então, eu acho que é um trabalho muito mais inteligente, é um trabalho aí que, se você manter uma consistência, você vai ganhar muita grana e, ó, você vai ganhar mais grana ainda do que muitas pessoas aí que fazem tráfego pago, tá? Mas eu não tô te falando que isso aqui é dinheiro fácil, não tô te falando que é dinheiro rápido, tá? Inclusive, isso aqui é trabalho, então você tem que focar nessa estratégia. Se você quer aplicar essa estratégia do vídeo review, inclusive eu tenho alguns outros vídeos nesse canal, mas eu vou deixar aqui para você um curso gratuito, tá? Onde que eu te explico melhor como que tudo isso funciona, como que tudo isso gera tantos resultados e como que você vai começar hoje, tá? Sem investir em curso, sem comprar nada. Então é isso, se eu tivesse começando hoje do zero, eu começaria com a única estratégia, começaria focado num único nicho e começaria apenas com vídeo review no YouTube. E depois que eu já estivesse dominando a estratégia de review, já tivesse resultados com vídeo review, tivesse levantado um caixa ali, eu começaria a estudar tráfego pago, Google Ads, Facebook Ads, e investiria aí uma grana aí em anúncios, em tráfego pago, faria alguns testes, até porque o mesmo dinheiro que você vai investir em tráfego pago é o mesmo que você já está ganhando com as suas vendas no orgânico, então você não precisa tirar do seu bolso, arriscar do seu bolso, pegar cartão emprestado, levando prejuízo aí. O mesmo dinheiro que você ganha no marketing digital é o dinheiro que você vai reinvestir em tráfego para você escalar cada vez mais suas vendas, para você aprender, para você poder errar com segurança, né, sem ficar perdendo seu dinheiro aí que você trabalhou, que você suou para conseguir. Apesar que aplicando a estratégia de GV você também vai estar trabalhando, né, vai ser suado também, mas é mais de boa, né? E por fim, né, depois que eu já entendesse como fazer tráfego pago, já tivesse várias fontes de renda com vídeo review, eu também criaria produtos, tá? Criaria produtos, seja seu ou com um coprodutor, né, com algum expert, alguma pessoa que domina algum assunto, ou mesmo um produto PLR, tá? Criaria produtos e até mesmo, dependendo da situação, nem tráfego pago eu focaria tanto em estudar, contrataria um gestor de tráfego, tá? Que eu acho que é a melhor maneira de você focar em uma coisa só. Se você é bom no review, se você é bom no tráfego pago, se você é bom em alguma coisa, foca em uma coisa só e, sei lá, se você puder, contrata alguém para sua equipe para fazer com excelência ali o tráfego pago, edição de vídeo. E tudo que eu te falei que eu faria é o que eu tô fazendo, tá? Então, se eu tivesse que começar hoje, eu não teria quebrado tanta cabeça, não teria começado com tráfego pago, mas a gente aprende errando, né? E eu acho que o mais importante é você que tá assistindo esse vídeo aprender com meus erros, por exemplo. Se você tá iniciando nessa jornada, acho que melhor você aprender com o erro das pessoas, entender o erro que as pessoas cometeram, para você não cometer esses erros e não levar tanto tempo, não demorar tanto para ter resultado. Inclusive, se você assistir esse vídeo até aqui, até o final, eu vou deixar aqui abaixo outro vídeo que eu falo sobre outros erros que atrapalham as pessoas que estão iniciando, que atrapalham as pessoas que estão começando no mercado digital, atrasam as pessoas. Eu vou deixar aqui, vou deixar nas telas finais, mas também eu vou deixar um curso gratuito aí na descrição do vídeo. Então vai lá, acessa o curso gratuito que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vou ficando nessa e até a próxima.